Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, variantes, para a estreia da nova série da Marvel na Disney Plus, Loki. I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. Henry, hindi arkadaşsın. Never mind. Pois bem, pessoal, antes de dizer qualquer coisa a respeito da nova série, deixa eu dizer que eu comentei as duas anteriores. Pois é, o WandaVision e também Falcão e o Soldado Invernal. Todos os episódios, 10 da primeira, mais 6 da segunda, estão todos comentados aqui em cima nos cards. E você vai conferir então o que eu achei a respeito das primeiras produções da Marvel dentro da Disney Plus. Aliás, a gente já pode começar por aí essa começo de análise dessa nova série Loki, que também a gente pode confirmar que é uma série, porque pela primeira vez, diferente das outras duas, inclusive quando já começou a estreia, a gente já sabe que a segunda já está planejada. E sim, WandaVision era um produto bem fechado, uma minissérie. Falcão e Soldado Invernal também, só que eles tiveram a opção de talvez continuar. Claro que precisa de alguns arranjos, porque afinal de contas o Falcão se tornou o Capitão América, mas isso é coisa que está bem comentada lá nos cards acima. Pois bem, o que eu queria dizer, né, a respeito de... Sim, existe uma certa proposta lá para os filmes da Marvel nos cinemas que a cada nova produção teríamos uma pegada um pouco diferente, um jeitão diferenciado para realmente deixar os filmes não totalmente iguais. Mas no fundo, depois de 10 anos de produção, a gente percebeu que a maioria dos filmes, na verdade, eles seguem um certo padrão. Muita ação, um pouco de humor, um ritmo, claro, que sempre tende ao mais do mesmo. Para confessar mesmo, a gente pode dizer que talvez 2 momentos teve alguma coisita diferente, que foi justamente a pegada em cima do filme do Thor. Ali se pretendeu talvez fazer uma pegada, um tom um pouco mais sério, um pouco mais classudo talvez. Isso, claro, em cima do povo de Asgard, né? Que tem aquele visual mais imperativo, né? Sim, nos próprios quadrinhos a gente já percebia que o falar das pessoas de Asgard era diferenciado. Pois bem, eles tentaram então dar um tomzinho diferente nos filmes do Thor. Isso não funcionou, na verdade fez com que os filmes fossem abaixo assim da média. E outra oportunidade onde se valeu de algo diferente ou mais acentuado foi no filme Os Guardiões da Galáxia, onde o humor ficou completamente escancarado. Sim, é uma equipe completamente cômica. E eles perceberam que esse truque da comédia funcionou bastante então para os Guardiões e pensaram, a gente já está perdendo 2 vezes com os filmes do Thor. Na terceira tentativa, por que não mudar completamente e injetar humor, então, dentro da franquia do Thor? Foi o que aconteceu e funcionou. Thor Ragnarok foi sensacional. O humor escrachado. E claro, né, quando a gente começa a assistir aqui ao primeiro episódio de Loki, a gente percebe que a pegada é ser engraçado. Provavelmente uma série que não quer ser séria, assim. Eles não se levam a sério, porque logo quando o Loki abre a boca, depois que ele já está ali caído no deserto, quando ele vai conversar lá com as pessoas daquela terra, ele logo fala, não, deixa pra lá, não quero falar com vocês, deixa eu ver aquela coisa esquisita que aconteceu por ali. Que era exatamente a chegada dos Homens Minutos. Mas claro, já estou me adiantando, né? Exatamente, a série já começa, digamos, com um certo probleminha que esse episódio apresenta. Sim, uma retrospectiva a respeito do Loki, do personagem principal, onde a gente vê que, claro, ele participou dos filmes dos Vingadores de maneira muito importante. Na verdade, foi o primeiro grande vilão, talvez, da Marvel, que resultou lá no filme, no primeiro Vingadores. Bom, e depois, claro, a gente já sabe que a última aparição do Loki foi exatamente a penúltima, né? A penúltima aparição do Loki foi em Vingadores Guerra Infinita, onde ele é morto pelo Thanos. E a gente pensava, poxa, nunca mais a gente vai ver esse personagem, mas eis que ele dá o ar da graça justamente em Vingadores Ultimato, naquela cena emblemática, super misteriosa, onde os Vingadores tentam recuperar lá o Tesseract e não dá certo aquela ação, e o cubo acaba caindo nas mãos do Loki. Ele desaparece num vórtex temporal, espaço-temporal. Para destino ignorado. É justamente então o que essa série pretende fazer. Dar uma resposta para aquela cena. E é curioso perceber que parece que não houve planejamento daquela cena para essa série.
Aquilo foi uma coisa que aconteceu no filme lá dos irmãos Russo. Eles bolaram aquela cena interessante, mas claro, projetando para um futuro dos filmes. Só que depois o esquema das séries brotou aqui na franquia da Marvel. Eles pensaram, poxa, a gente pode então pegar aquele gancho deixado pelo filme e tentar bolar uma história por aqui. E a gente, claro, percebe que o caminho que eles tomaram foi o cômico. Sim, porque a série faz graça o tempo todo até chegar na sua abertura. Continua depois, mas essencialmente todo aquele caminho que o Loki faz até entrar dentro da TVA, que na verdade para nós aqui foi traduzido como AVT, a Autoridade da Variância Temporal, toda aquela admissão ali dele, prisioneiro dentro do sistema, só é uma cena cômica atrás da outra. Mas enfim, né? Também estou me adiantando de novo. Depois que ele sai lá do Vortex de Guerra Infinita, de Ultimato, Loki cai no deserto de Gobi, na Mongólia. E lá o povo percebe a sua presença, ele tenta já se impor como um ser superior, mas eis que aparecem os homens Minuto, que vêm rastrear exatamente uma variância no espaço-tempo. Na verdade, ele é denominado como uma variante, o Loki, exatamente. E ele é detido, claro que ele tenta escapar, mas não consegue. Aliás, aquela cena, né, que ele toma o golpe lá da Hunter, eu não lembro qual é o número deste Hunter, aliás, uma coisa que eu vou comentar também daqui a pouco a respeito de nomes, mas enfim, aquela cena que ele toma o golpe e a bochecha dele fica chacoalhando, aquilo é pura comédia. A série já se vende totalmente ali, é para você achar tudo engraçado, e claro, é divertido, isso a gente não consegue duvidar, mas tem uns ritmos às vezes um pouquinho furado cá e lá. Claro, isso começa a ficar bem evidente quando justamente o Loki vai a julgamento, ele está para ser... não, ele é condenado a ser resetado. A gente não sabe direito se ele vai ser defenestrado, que nem foi aquele pobre coitado que também estava lá metido a besta, e o bastão lá de um dos Hunters o acertou e ele foi literalmente pulverizado. Talvez o reset não seja exatamente aquilo, ou seja, com mais pompa, talvez numa sala de sacrifício. O que vale é que surge então a figura lá do Mobius, M. Mobius. E aliás, aí eu já falo então uma coisa que eu queria comentar a respeito dos nomes. Eu lembro que eu falei que eu não consegui decorar qual é o número do Hunter lá, daquela soldado Minuto. Pois é, quando passou todo o episódio pra mim, eu fiquei pensando, peraí, quais são os nomes dos personagens? Eu só sei o nome do Loki, os outros não me entrou na memória. Por quê? Eu acho que eles foram mal apresentados. Talvez a gente possa dizer algo a respeito. Sim, parece que os personagens eles não têm lá muito carisma. Justamente porque esse tom cômico às vezes atrapalha a gente fazer uma conexão com os personagens. Um certo nível de humor que você precisa manter, muitos dos personagens acabam tendo a mesma pegada. E isso é muito fraco para um produto da Marvel, onde a gente sempre se identifica com os personagens. Basta a gente fazer já uma comparação de WandaVision e também do Soldado Invernal, o Falcão e o Soldado Invernal. Nas duas séries, era imediatamente fácil a gente se conectar a alguns personagens novos que a gente não conhece, porque é exatamente isso, né? Quando um novo personagem nos é apresentado, a gente já tem que se identificar com ele de maneira bem rápida. Lá, os moradores daquela pequena cidade onde o WandaVision acontecia, a gente se conectou com eles de maneira, sim, bem imediata. Outros novos também de Falcão e Soldado Invernal também foi fácil, não teve problema algum. Mas nesses aqui, que são totalmente cômicos, ou seja, eles não têm nenhuma pegada dramática, realmente é difícil a gente falar, qual é a diferença de um para o outro? Todos estão fazendo o mesmo tipo de graça, para falar a verdade. Como aquele primeiro atendente, assim, que o Hunter chega com o Loki. Depois, a própria juíza, inclusive o próprio Mobius. Todos eles parecem que têm a mesma pegada. Claro, um pouquinho diferente o Mobius junto com o Loki. Justamente porque eles são os dois principais, com certeza, da série. Mas enfim, é justamente quando os dois têm o tete-a-tete que Mobius quer, digamos, fazer com que Loki trabalhe para ele, que a gente percebe então que a série, o primeiro episódio, começa a ter um tomzinho diferente. Ou seja, não apenas o cômico, porque é necessário colocar um pouco de dramaticidade justamente por causa da história anterior do Loki. E aí que começa um certo problema também desse episódio, que ele começa a ficar arrastado. A necessidade de explicar numa certa lousa, um quadro negro, exatamente de que se trata Loki para os novos espectadores, isso faz com que o ritmo fique super lento.
nós temos muitos e muitos flashbacks a respeito então do personagem protagonista. E aquilo cansa um pouquinho. Claro, a gente está sempre interessado, nós que acompanhamos todos os filmes no cinema, ou já está acompanhando então as novas produções da Marvel dentro da Disney Plus. Mas de qualquer forma foi muito carregado, podia ser um pouquinho menor essa enxurrada de informações. Todas elas não eram exatamente necessárias para criar a figura do Loki, mesmo porque todas essas informações podiam ter sido colocadas nos episódios futuros também. Mas digamos que eles quiseram fechar essa tampa rapidamente, essa panela rapidamente com uma tampa e deixar talvez a história correr mais rapidamente a partir do segundo episódio. Talvez tenha sido essa a opção de deixar até propositadamente um pouquinho mais arrastado, mas para logo liquidar esse assunto de vez, ou seja, apresentar o protagonista para a nova audiência. E claro, aí vem o dilema, claro, desse personagem também, que é ser ou não ser vilão. E falando em vilania, nós temos então uma questão que a gente já acompanhou de uma maneira um pouco esquisita nas duas produções anteriores. Quais eram os vilões de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal? Bom, em WandaVision todo mundo cogitou, né? Ah, Mephisto vai aparecer. Foi um balde de água fria, ele não apareceu. Aquelas imensidões de teorias colocadas por todo mundo, se valendo de coisas que apareceram, principalmente nos quadrinhos. Eu ia falar os filmes no cinema, mas não, é mais dos quadrinhos. Não foi, ele não apareceu. O grande vilão, ou talvez um vilão em meio termo, foi a Agatha Harkness, porque na verdade o grande vilão era a própria Feiticeira Escarlate. Já no filme do Falcão e Soldado Invernal, o vilão também ficou meio destoando ali. Num certo momento virou o próprio novo Capitão América, o John Walker. Ou seja, a figura dos vilões é esquisita. Aliás, também na série anterior tivemos a Sharon Carter também, que apareceu como uma outra figura ali dominante. Ou, na verdade, não tão dominante. E agora, justamente aqui na série do Loki, nós temos que, peraí, o Loki é um vilão? Ou tá deixando de ser há muito tempo? Por exemplo, né, lá no filme do Thor, Ragnarok, ele já começou a não ser mais um tão vilão assim, como também, né, na sua cena final, lá em Vingadores Guerra Infinita, onde ele morreu justamente tentando salvar o irmão. Ou aproveitando uma certa oportunidade de ter algum poder aqui e ali. Essa dubiedade da verdade do personagem é que sempre interessou aos fãs. Claro, por isso que a gente estava interessado em ver uma série dele. E é colocado justamente essa questão. Eu sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa má? Isso é colocado então aqui como um pano de fundo da série. Se isso vai ser aproveitado nos próximos episódios, eu não sei. Provavelmente sim, né? Porque quando a gente chega ao final aqui então dessa introdução da série, nós descobrimos que o vilão então aqui de Loki é o próprio Loki. Pois é, ele está sendo contratado pelo Mobius para justamente ir atrás de si mesmo, ou então uma sua outra variante, já que ele também o é. Aliás, falando em variante, nessa questão dos fluxos temporais, tudo ali orquestrado pelos Guardiões do Tempo. Sim, Loki está sendo condenado porque ele escapuliu e criou uma variante temporal. Mas todo mundo sabe que quem criou de fato essa alternância do fluxo principal ou fluxo sagrado, na verdade foram os Vingadores. Ele joga isso para a juíza quando está lá sendo condenado e ela rebate, não, eles estavam lá porque deviam realmente fazer isso. Você que fez errado quando você fugiu. Pô, que sacanagem. Na verdade, é uma forçadinha de barra para começar essa série, com certeza. De qualquer forma, essa questão dos fluxos temporais, pelo jeito, vai continuar para uma segunda temporada. Isso com certeza. E aí a gente volta então para a questão do vilão. Será que é o próprio Loki o vilão? Porque tivemos aquela cena interessante do Mobius, quando ele estava vendo lá mais um ataque, justamente do vilão ainda oculto, que matou alguns homens-minuto. E foi lá em 1500 alguma coisa, naquela igreja, lá na França. Pois é, e aquela garotinha lá, que o Mobius foi conversar com ela, quando ele perguntou, você viu quem foi que fez tudo isso aqui, essas mortes? E ela apontou para aquele vitral lá da igreja, que era a figura também do Sr. Capeta. Pois é, de novo, todo mundo vai pensar que Mephisto vai aparecer por aqui, mas provavelmente não. Ou então sim, desta vez é que ele será o vilão. Mas será que é por aí? Não sei. Na verdade, nós já sabemos que eventos que vão acontecer por aqui vão ganhar soluções ou talvez um caminho
lá no próximo filme do Doutor Destino, assim como foi também eventos que aconteceram lá na série WandaVision, com, claro, Feiticeira Escarlate. Ela vai pintar no filme novo do Doutor Estranho, aliás subtitulado Multiverso da Loucura, ou algo mais ou menos parecido com isso. Bom, as questões do multiverso então estão estabelecidas completamente aqui nesta série. Afinal de contas, é para isso que a TVA ou AVT existe. Mas a gente pode pensar, mas peraí, essa série aqui ela vai ter então uma certa pegada do que foi o filme dos Vingadores Ultimato, que justamente eles ficaram brincando com o tempo também, quando eles foram recuperar as joias do infinito, eles passearam para lá e para cá no tempo. Vai ser a mesma pegada então que Loki vai fazer atrás de si mesmo, tentando recuperar lá aqueles objetos de reset temporal? Ou será que ele vai aproveitar para passar a perna em todo mundo? Porque nós já vimos, claro, os teaser trailers, e nós temos uma fala onde ele diz, Loki diz para Mobius, que vocês realmente achavam que iam me enganar, o rei da trapaça? Essa fala, para ele, ainda não aconteceu nesse primeiro episódio, ou seja, ele vai se enganar todo mundo daqui para frente, com certeza. Agora, em que termos, a gente não sabe. Será que é numa espécie de mesmo esquema de ir atrás de suas cópias? Porque, na verdade, se existe um outro Loki, pode existir mais 2, 3, 4, 5, uma infinidade de Lokis por aí. E, na verdade, no fundo, dá para apostar. Ele não vai ser o vilão principal aqui dessa série. Ou talvez seja, porque justamente todas as séries aqui da Marvel, por enquanto, tem um vilão meio oculto, que no fundo, quando a gente termina de ver a série, a gente percebe ele não era tão importante assim. O que vale são os discursos colocados em termos temáticos aqui em cada episódio. E temos de novo então a diferença das séries, coisa que eu comentei no começo desse vídeo, né? Lá no cinema eles não conseguiram cumprir aquela ideia de a cada novo produto fazer algo diferenciado. Aqui nas séries eles estão conseguindo, afinal de contas, o WandaVision tinha uma pegada super suave, uma coisa meio familiar, romântica. Já Falcão e o Soldado Invernal era mais voltado à ação e o texto muito mais cabeça. As temáticas ali envolvidas eram muito interessantes e realmente fazia a gente refletir sobre o que está acontecendo. Ou seja, uma série mais emocional e uma série depois mais cerebral. Agora, no meio das duas coisas, para conectar ambos os lados, a diversão pura, a comédia. Ou seja, realmente eles planejaram bem começar esse universo dentro das séries, dentro da Disney Plus. De novo, conectando sempre com os próximos filmes. Bom, mas eu havia comentado que eu achei alguns momentos desse episódio bastante arrastado. Sim, eu realmente tive aquele problema inicial que ia passando os personagens, eu não ia me identificando com eles, que resultou depois, quando terminou, e eu não lembrar de nome algum. Como também o problema de ritmo, quando entrou a história do Loki, sendo muito bem frisada, para poder demonstrar o seu, digamos, conflito interno de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa má, isso também derrubou o ritmo aqui deste episódio de apresentação da série. Mas claro, eu estou reclamando, mas o produto é muito bom, com certeza. Mas a gente precisa fazer comparação com as duas séries anteriores. As duas apresentações iniciais das séries foram bem impactantes. WandaVision tinha uma coisa completamente amalucada com aquela história lá das homenagens às séries sitcoms, aos sitcoms americanos. A abertura também de Falcão, Soldado Invernal também tinha sua importância. Era muito forte também, porque as questões dramáticas foram muito bem apresentadas logo de cara. Aqui então você pode dizer, peraí, mas essa série cômica, ela é engraçada na sua abertura. Sim, de fato, as questões cômicas, o lado completamente da graça, ele é bem funcional. Embora algumas pessoas possam dizer que é um humor meio bobinho. E sim, o humor dos filmes da Marvel sempre foi essa pegada. Nada super complexo. Como é que a gente pode definir o humor? É um humor simples, que funciona realmente. E basicamente as piadas aqui foram piadas visuais, não foram trocadilhos. Isso a gente pode notar também. Mas enfim, ritmo um pouquinho abaixo do que era esperado para uma abertura de série. Eu pude reparar que pessoas que não são tão ligadas com as questões de super-heróis já perceberam que a série ela realmente não tem o mesmo punch, a
mesma pegada que teve as duas outras em termos de abertura. Não estou dizendo a respeito da série inteira, porque claro, eu só vi o primeiro episódio, não dá para avaliar ainda uma coisa que só está começando, mas eu digo, a apresentação da série, na comparação com as duas anteriores, sim, ela perde um pouco, não tem como dizer que ela é do mesmo nível, ela é diferente, completamente um novo produto. Os três produtos são completamente distintos. Nesse ponto, ok, uma nota alta, mas em termos de apresentação e seu desenvolvimento do seu personagem principal, que a gente já conhecia bastante, claro, mas na questão dos novos personagens que aí derrubou um pouquinho, você pode comentar assim que tá faltando alguma coisa, ou talvez, na verdade, seja o excesso de coisas, frisando muito o humor, frisando muito a apresentação do personagem protagonista, frisando bastante também a temática principal. Bom, quanto a deixar mistérios no ar, aí isso estava presente nas duas séries anteriores, está aqui também na terceira e vai continuar nas próximas com certeza, porque é o que sustenta, claro, o interesse de a gente assistir os episódios seguintes. Lembrando, nessa série também estão 6 episódios apenas. Série curta, mais rápida, coisa que devia ter sido feita lá em WandaVision. 10 acho que foi um certo exagero, mas acho que é mais por causa daquela homenagem necessária aos sitcoms americanos que foi espichada a série, com certeza. Mas falando em espichar, vamos reparar também na estrutura desse episódio aqui. Depois que você tira a parte cômica, a parte da apresentação do Loki, ou reapresentação na verdade, e o seu drama aqui, embora esse drama já existia no filme anterior do Thor, por exemplo, o que sobra exatamente na apresentação aqui desta série? Dá para perceber que a série é muito simples, mais simples ainda talvez do que o WandaVision, que trabalhava com aquele mistério básico. Peraí, o Visão morreu, como é que ele está vivo e casando aí com a Wanda? Que coisa esquisita, isso deixava uma pergunta no ar, mas aqui exatamente, tá, onde foi parar Loki? Era a pergunta que gerava lá naquela cena de Ultimato. Nós descobrimos, ele caiu no deserto da Mongólia, o deserto de Gobi. E aí? A resposta já está no próprio episódio, a gente não tem mais a continuação daquele mistério iniciado. Coisa interessante. Então, eles precisam criar uma expectativa diferente para a gente a cada novo episódio. Sim, o gancho dado foi: você vai ter que caçar a si mesmo. Loki é o vilão e é o mocinho aqui da série. Não é um grande impacto não para terminar um episódio e um gancho para continuar os seguintes. Realmente não é. Mas, de novo, a série é muito interessante. Ela tem uma pegada diferente. Talvez por causa da comédia, como eu já disse antes, esteja atrapalhando a graça excessiva, talvez esteja cobrindo alguns minutos de diálogo que possam colocar coisas mais interessantes para a gente, principalmente em relação aos personagens. De novo, não consigo me interessar pelos Homens Minutos ou os Hunters. A juíza, ela tem um relacionamento lá com o Mobius. E aí? O próprio Mobius. E aí? Realmente, a gente não tem nada. E tem a outra figura lá, do atendente, os dois que apareceram, né? Também teve aquela figura um pouco mais diminuta, o anão. Mas praticamente eles são iguais. Não tem uma certa diferenciação. Puro produto para fazer você rir através de uma piada. Mas e a personalidade deles? Não existe, como não existe para a Hunter principal lá, como não existe para a juíza, por enquanto, claro. Mas nas outras séries a gente percebia que eles já eram alguma coisa mais diferenciada. Eles não eram apenas um bloco, principalmente um bloco cômico. Mas de novo, eu estou gostando sim de Loki. É uma boa série, com certeza, foi uma boa abertura, mas não é todo este carnaval. Aliás, talvez seja isso o problema. Ele é um carnaval, porque é super colorido. Aliás, falando em colorido, né? Falar a respeito, então, da caracterização ali do universo, né? Digamos assim, da AVT, Autoridade de Variância do Tempo. Aquele lugar aqui não foi definido exatamente onde é que ele é, mas ele é tipo assim, subterrâneo. Talvez não seja, né? Talvez esteja subindo, aquela questão de tempo e espaço. Vai saber, né? Mas é curioso notar como tudo aquilo ali remete muito aos anos 1970, principalmente por causa da cor. Tem aquele laranja espalhado para tudo quanto é lugar. É muito bacana, então, o visual da série. Com certeza, completamente diferente das outras duas. Ou seja, nesse ponto, ela também tem outra identidade muito interessante também.
Agora, a gente precisa tentar formular o que a gente vai encontrar nos próximos episódios. Apenas essa caçada de Loki a si mesmo? Ou ele vai planejar algo interessante para a gente acompanhar? Peraí. E torcer também, né? Ele vai passar a perna em todo mundo. Será que é isso que vai fisgar a gente? Porque, por enquanto, não tem nada com que a gente realmente se interesse pelo produto. Porque eu disse, a questão inicial, onde foi parar Loki, proposta pelo filme, naquela cena de Ultimato, foi resolvida no primeiro frame. Pois é, ele caiu na Mongólia. E aí? Tá faltando bastante coisa aqui para essa série, com certeza. Mas vamos conferir todos os próximos 5 episódios, com certeza por aqui, torcendo que, claro, tudo suba de nível. Vi alguma pessoa comentar por aí que já assistiu, acho que ao segundo episódio, que o ritmo começa a ficar mais acelerado a partir de agora. Vamos ver, vamos torcer para que sim. Bom, falta então dar uma certa nota então para esse primeiro episódio de Loki. Como eu falei o tempo todo que ele é um pouquinho inferior na comparação com o WandaVision e também Falcão e Soldado Invernal, claro que a nota vai ter que ser um pouquinho menor. Para os 2 episódios, estreias das 2 séries anteriores, eu dei a mesma nota, 4,5 asteriscos. Eu estou dizendo o tempo todo que esse produto aqui é um pouquinho inferior, eu tenho que dar então uma notinha um pouco baixa. Embora, se for levar em conta apenas o humor, a leveza, a graça, podia até de novo dar 4,5. Mas, como eu apontei e percebi, senti aquele arrasto todo em vários momentos, eu vou dar apenas 4 asteriscos para o primeiro episódio então de Loki. Vamos então combinar aqui na semana que vem ou nos próximos dias, porque esse vídeo aqui está sendo atrasado, eu estaria acompanhando os próximos 5 episódios. Mas enquanto os próximos vídeo resenhas não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal para você conferir o que eu já falava a respeito das outras séries. E tchau!